Existem lugares onde você vai que, independente da companhia, o lugar é bom. Existem lugares tão bons que é possível você ir sozinho e você sentir-se muito bem. Eu e a minha esposa, nós temos um lugar desses. Um lugar onde a gente vai e a gente se sente muito bem. E mesmo quando ela vai sozinha, eu ainda não fui para lá sozinho, mas mesmo quando ela vai para lá sozinha, ela se sente muito bem. Existem lugares que são bons, independente da companhia. Da mesma forma, e você pode pensar em algum lugar desses aí, uma praia, um lugar distante, um hotel onde você já foi, um lugar onde é seu, talvez, apenas seu. Da mesma forma, existem companhias que são tão boas que, independente do lugar, a gente consegue se sentir bem. É claro que é mais fácil você encontrar um lugar onde você se sinta bem, independente da companhia, do que encontrar uma companhia que você se sinta bem, independente do lugar. Entendeu? É que as companhias, às vezes, é difícil a gente encontrar alguém com quem a gente se sinta tão bem, independente do lugar onde a gente está. Eu já estive em lugares onde eu me senti inadequado, me senti incomodado, me senti mal, senti que não era meu espaço, senti que a situação era ruim, essas coisas todas. Mas, às vezes, o conforto da companhia faz toda a diferença. As pessoas, quando pensam em um bom lugar, e quando a gente está no meio cristão, a gente começa a assimilar, às vezes, um discurso de que um bom lugar o céu é um bom lugar. O céu é o melhor lugar. E a gente começa a pensar no céu. As pessoas têm visões diferentes a respeito do céu. Se você pensar no mundo, nas pessoas de uma forma geral, as pessoas, quando pensam no céu, pensam num lugar onde, olha, nós vamos ficar lá andando em cima das nuvens. E tudo é de nuvem. Tudo que o pessoal pensa no céu, tudo é de nuvem, né? As casas são de nuvens, a gente vai sentar nas nuvens, o céu é um grande algodão doce para algumas pessoas. O céu é tudo lá, tudo com nuvem e com harpas, e todo mundo de branco, e indo de um lado para o outro, e toca a harpa numa nuvem, depois vai para outra nuvem e toca a harpa, e é isso o céu, e parece que o céu é só essa coisa toda. Tem gente que vê essa visão que as pessoas têm do céu. E quando essas pessoas pensam nessa visão do céu, o céu se torna um lugar bacana, mas depois de um tempo você vai cansar desse negócio de nuvem e harpa. E aí você começa a pensar que não dá para passar a eternidade apenas pulando de nuvem em nuvem e tocando a harpa. Apesar de tocar a harpa ser um negócio que eu tenho vontade, viu? Eu me lembro de uns concertos, quando eu assisti, o primeiro concerto que eu assisti bem pequeno, e era uma orquestra e a solista era uma harpista. E eu olhei para aquela mulher tocando aquele negócio e falei, um dia eu vou tocar isso daí. Mas aí eu não sei se vai ser a harpa igual a dela lá no céu, tem que ser uma harpa menor, porque aquele tamanhão de harpa lá pode ser muito peso para uma nuvem. Mas eu achei interessante aquela mulher, achei interessante essa ideia. Mas um dia você vai cansar disso tudo, e por isso que muita gente, quando pensa no céu, pensa num lugar que um dia vai se tornar entediante. E, de fato, se o céu se resume a simplesmente nuvens e harpas, realmente, não há muita motivação para ir para esse lugar. Mas é claro que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que existem outras coisas. João capítulo 14, que é talvez um dos versos dos mais conhecidos. João capítulo 14, verso 1 a 3. E você poderia dizer comigo decor, acho. É claro que eu acho que o verso que você sabe decor é Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas João 14, não é, pastor? Eu acho que é. Mas João 14 eu acho que você também sabe de cor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí então Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E a gente lê esse verso, a gente vê esse verso. E a gente descobre então que Jesus diz isso para os discípulos, mas isso ecoa até nós. E nós sentimos Cristo falando para a gente aqui também. Não se turbe o vosso coração, eu vou preparar muitas moradas. Existe espaço para muita gente. Então a gente começa a pensar que então existe nesse céu espaço para todos. Então não será apenas um lugar de nuvens e harpas, será um lugar de reencontros também.
Quando a gente pensa em Apocalipse capítulo 21, verso 4, também um dos versos muito conhecidos quando a gente pensa sobre o céu, João termina, vai caminhando para o final do seu livro, e Apocalipse 21, verso 4, ele diz: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que maravilha! No céu, então, não há dor, não há lágrima, não há morte, não há tristeza. Tudo aquilo que nos aflige passa. Então, o céu não é apenas um lugar de reencontros, mas é um lugar de reencontros que serão eternamente felizes, sem dor, sem tristeza, sem mal. Você não gosta disso? Você gosta disso, dessa ideia? Então diz amém. Amém. Então tá bom, a próxima vez eu não preciso pedir, né? Porque daí você já sabe que se você é simpático à ideia de viver num lugar onde você será eternamente feliz, eternamente livre do mal, você pode dizer amém. Mas não é só isso. Isaías 22, 25, e esse é um dos versos que eu sempre gostei quando penso no céu, porque diz o seguinte: a gente sabe que as profecias de Isaías, elas seguem um padrão de dupla aplicação, onde a referência direta era o povo de Deus, a restauração do povo de Deus, mas a ideia de um cumprimento ainda por vir. 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e aí pós será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Eu gosto muito de bicho, eu não gosto de assistir aqueles documentários onde o leão caça o cervo, essas coisas todas, eu acho muito forte aquilo tudo. A natureza em harmonia, Mateus capítulo 8, verso 11. Olha só o que diz lá. Mateus 8, 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Olha que maravilha! Você vai conhecer todos esses personagens bíblicos. O Davi que canta, que ora, que faz pose. Vai conhecer tudo isso. Todas essas serão realidades. Eu acho muito maravilhoso pensar em tudo isso. Isso já se torna suficiente para você querer estar ali? Sim ou não? É um bom retrato do céu você pensar num lugar de reencontros, um lugar onde há espaço para você e para todos que você ama, um lugar onde você não tem mais sofrimento, mais dor, um lugar da natureza em harmonia, um lugar onde você vai encontrar todas as pessoas que caminharam uma caminhada de fé assim como você caminha. É um retrato bonito do céu esse, sim ou não? Sim, mas eu quero dizer uma coisa e hoje é isso que eu quero deixar para você. Isso não é suficiente. Esse céu não é suficiente. Esse céu não é suficiente. Esse céu onde todo mundo cabe. Esse céu onde existe harmonia. Esse céu onde acaba o sofrimento. Esse céu não é suficiente. E por que não é suficiente? João capítulo 14, verso 3. Porque ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E aí então Jesus diz e continua: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse 21, 3. E voltando aos versos que nós já lemos. Nós lemos o verso 4, mas no verso 3, João diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que mais existe para você querer no céu, sabe o que é? O dono do céu. Mais importante do que todo o resto. A causa de todo bem é Cristo, e o que dá significado a essa vida cercada de bem que nós teremos muito em breve no céu é o próprio Cristo. Nós temos a tendência de transformar os sintomas em problemas e os paliativos em remédio. Nós temos tendência de achar que pastor, meu namorado me traiu. Isso é um problema? Sim ou não? Mas é mais sintoma do que problema. Um namorado que trai é um sintoma de um namorado que pode ter outros tantos problemas muito mais profundos do que simplesmente a traição, e ele pode parar de trair e os problemas não estarem resolvidos. A febre é um problema, sim ou não? Sentir febre é um problema, sim ou não? É um problema, mas é sintoma acima de tudo.
E então a gente começa a encontrar paliativos que não resolvem o problema, que só remediam, que não são soluções definitivas. E isso se aplica às vezes quando a gente pensa na eternidade. A eternidade é onde eu não vou sofrer, não vou sentir mais dor, como se o nosso problema todo fosse a morte, como se todo o nosso problema fosse a dor, fosse o sofrimento. E você pode estar dizendo, pastor, o senhor está diminuindo meu sofrimento? Não estou diminuindo, eu só estou dizendo que não é esse o principal problema a ser resolvido. Parece que o maior motivo que temos para ver a eternidade, para ir para esse lugar onde Cristo está nos preparando, é simplesmente que a gente não quer sofrer mais. Eu me lembro quando eu me perdi no mercado, pequenininho, sessão de brinquedos, fiquei lá olhando, olha um brinquedo, olha outro. Eu gostava de Lego, e ficava lá olhando os Legos, imaginando. Eu gostava, mas eu era meio desanimado de querer montar aqueles negócios, né? Então eu olhava e falava, nossa, isso aqui deve ser muito bacana, mas deve dar um trabalho. E eu fiquei lá meio absorto, olhando aquelas coisas todas, e meus pais seguiram para outro lugar. De repente, eu percebi que estava perdido. Vou até lá na outra fileira, não tem ninguém, vou para outra sessão e começo a procurar e não tinha ninguém. Resultado, eu estava lá no balcão de informações, chorando, e a senhora do supermercado, com aquela doce voz, comunicando então meus pais que eu estava perdido. Mas o que acontece é o seguinte, que antes de eu tomar a consciência que estava perdido, houve um tempo, eu vi um espaço entre eu me perder e tomar a consciência que estava perdido. E nesse espaço, nesse intervalo de tempo, eu estava muito feliz em ver os brinquedos, em imaginar as possibilidades, em imaginar como seriam as coisas. Eu perdi o mais importante, que eram os meus pais. Mas eu estava tão distraído com os brinquedos que eu demorei para tomar consciência disso. Nós estamos tão perdidos e tão absortos nas possibilidades de experimentar todas as maravilhas no céu, que estamos perdendo de vista o mais importante do céu. Estamos criando a nossa versão, e eu vou dizer um negócio aqui, aproveitar que aqui existem muitos pregadores. Nós estamos fazendo a nossa versão da teologia da prosperidade, e estamos usando o céu para isso. A teologia da prosperidade prega que se você encontrar a Cristo e aceitar a Cristo, você vai ter uma casa maravilhosa aqui, você vai ter um carro, você vai ter riqueza e você não vai ficar doente. E nós pregamos a mesma coisa, só que no céu. Aceite a Cristo, então você vai ter uma casa maravilhosa no céu. Aceite a Cristo e você não vai ficar mais doente no céu. Aceite a Cristo e você então vai ter muitas riquezas no céu. Nós estamos inventando a nossa versão da teologia da prosperidade. Eu não estou diminuindo a importância do mal. Eu não estou menosprezando a realidade do seu sofrimento, daquilo que você está passando hoje, talvez. Mas eu quero dizer, e também não quero dizer, na verdade, que as promessas de futuro que a Bíblia nos traz, elas são um pouco importantes ou menos importantes. Não, nada disso. Mas estou dizendo que o fim do mal e o fim do sofrimento não é tudo que nós precisamos ou devemos querer. Afinal, o nosso problema original não é a dor, a injustiça ou os sofrimentos. O nosso problema original é o afastamento de Deus, ocasionado pelo pecado. Então, qual que é o problema original que a gente precisa resolver? A reaproximação de Deus. O céu é a solução para o pecado, quando ele, então, reestabelece a conexão entre o homem e Deus, assim como era antes do pecado. Eu gostava muito, quando eu era pequeno, aproveitando que falei da minha infância, quando eu era pequeno eu gostava do programa do Chaves. Quantos assistiam Chaves aqui? Eu perguntei quantos... tem gente que levanta a mão animado. Meu pai assiste Chaves até hoje, ele já assistiu acho que todas as coisas, e o mais divertido é que ele assiste e continua rindo. Eu também. Mas eu me lembro de um episódio que era o que eu mais gostava, que era quando eles viajavam para Acapulco. Você lembrou, né? Você lembra como é que eles viajaram? Você lembra como é que foi? Começa tudo com a Chiquinha. Na verdade, o professor Girafales chega na casa do seu Madruga e da Chiquinha com um produto de limpar prata. E ele tenta entender por que uma menina pobre havia comprado um produto para limpar prata.
Eles não tinham prata em casa? O que você está fazendo com isso aqui? E começa então a surgir a possibilidade dela estar roubando alguma coisa e não se sabe exatamente o quê. E aí então, quando ela é confrontada, por que você comprou esse produto para limpar prata se a gente não tem prata em casa? E a resposta dela é que existe um concurso. Que quando você compra o produto, você ganha um bilhete, e esse bilhete te dá a possibilidade de concorrer a uma viagem para Acapulco. Era uma maneira, era um brinde, era um vale-brinde, era uma maneira de concorrer, de participar de um concurso. Nós tornamos o céu na nossa Acapulco e fizemos de Cristo o nosso vale-brinde. É lamentável pensar que nós tornamos Cristo apenas uma ferramenta para se obter o céu. Quando eu e você cremos e pregamos que Jesus é o meio para obtermos a vida eterna, para alcançarmos o fim da dor, para chegarmos a um lugar sem tristeza, nossa passagem para reencontrar amigos que partiram, nós estamos correndo o risco de fazer de Cristo apenas um vale-brinde, apenas um voucher que te dá entrada no céu. Uma maneira de ganhar um prêmio. Você pode dizer, mas Cristo disse que Ele é o caminho. Mas pensar em Cristo apenas como o caminho é reduzi-lo. Cristo é o caminho, Cristo é a companhia para o caminho e Cristo é a recompensa do fim do caminho. Cristo é ao mesmo tempo a razão, Cristo é ao mesmo tempo a caminhada e a razão de ser da caminhada. Eu não estou dizendo mais uma vez que você tem que esperar, que você não pode esperar nada do céu. Eu não quero lhe convidar a pensar que tudo que você sempre sonha do céu, que você não pode pensar nisso ou que você não pode ter motivação nisso. Eu não quero dizer isso, entenda isso. O que eu quero dizer? Eu quero lhe convidar a pensar que tudo de mais belo que a eternidade pode lhe proporcionar é consequência de viver a beleza da presença de Cristo. Porque tudo que nós esperamos do céu, porque de tudo que nós esperamos do céu, a única coisa que vai poder lhe satisfazer pela eternidade não é reencontrar amigos, não é ter uma casa bacana, não é ficar pulando de nuvem em nuvem tocando harpa. A única coisa que pode lhe satisfazer na eternidade é alguém que tem o tamanho da eternidade. O céu só vale a pena se Cristo estiver lá. Quem conhece sabe que eu tenho alguns bichos. Eu nem vou falar de todos que eu tenho. Não, vou falar assim, eu tenho 2 cães e 2 gatos. Você me pergunta se eles vivem bem. Não, eles não vivem bem. Mas eu tenho um gato que nós temos já há bastante tempo que ele está com a gente. O nome dele é Cabeça. Sabe por quê? Quando ele chegou em casa, e nós pegamos ele da rua, estava magrinho, desnutrido, mas com uma cabeça grande. E aí a gente falou, nossa, que gato cabeçudo. Ele não era cabeçudo, é que ele era muito magro, muito desnutrido. E aí, como só dava cabeça só, então a gente deu esse nome para ele. Ele se chama Cabeça até hoje, apesar de ter mais barriga hoje do que cabeça. Mas, eu me lembro como é que aconteceu. Eu estava viajando para um retiro de carnaval e havia um gato rondando a nossa casa. Um dia antes de eu sair, nós estávamos sentados na sala e vimos uma pata entrar por baixo da fresta da porta. E eu pensei, que gato abusado. E minha esposa abriu a porta e ele saiu correndo. Eu saí para viajar e dei a seguinte recomendação para Flávia. Falei, amor, seguinte, o gato está aí, eu vou viajar, mas não me alimente esse gato, porque ele não vai mais sair daqui. Tudo bem? Tudo bem. Saí, umas 6 horas da tarde. Estou lá no lugar do acampamento, umas 8 horas, minha esposa liga. Alô e tal. Ela nem teve alô nem nada. Ela simplesmente falou assim, amor, você me perdoa? Pelo quê? Primeiro disse, você perdoa. Aí eu falei assim, você alimentou o gato. E ela disse, mas ele era tão magrinho. E eu disse, eu também sou. E ela respondeu, por isso que eu te adotei.
Lá estava o gato. Eu voltei. E eu falei, esse gato não vai mais sair daqui. E o gato começou a comer na área, ele comia e ia embora. Daqui a pouco ele começou, além de magro, ele estava doente. Além de magro e doente, ele sentia frio. E o gato foi entrando, comendo. Mas ele comia e ia embora, passeava, voltava para comer. E eu então comecei a fazer agora, tentar torcer aquilo que eu disse. Eu disse que ele não iria mais embora, então eu comecei a falar para minha esposa, não se apega muito a esse gato, porque ele só está interessado na comida, quando nós vamos mudar e ele vai embora. E nós nos mudamos. E o gato então deu uma sumida. Ele mudou com a gente, mas eu nem me preocupei muito de mantê-lo por ali, ele deu uma sumida. Mas voltou. De lá para cá, nós já mudamos 6 vezes. 6 casas diferentes. E sempre o gato está lá. O mais interessante, sabe o que é? Onde a minha esposa está, o gato vai. Ela vai tomar banho, o gato vai lá. Ela está na sala, o gato está lá. Ela sai para a área, o gato está lá. O gato vai onde ela está. O melhor lugar, o lugar mais confortável para ele, quando a minha esposa está em casa e ela reclina no sofá, ele automaticamente sai de onde está e pula no colo dela. Se ele está em um outro cômodo, ele dá um miado. Ele mia, com um miado meio perdido. Então ela diz assim, eu estou aqui. Ele então dá um miado mais grosso e começa a caminhar em direção e pula no colo. Sabe por quê? Porque ele começou interessado na comida. Mas hoje o melhor lugar da casa para aquele gato é o colo da dona. Você está entendendo o que eu quero dizer? O melhor lugar do céu é o colo do Pai. O melhor lugar do céu não são os amigos que você vai ver. O melhor lugar do céu não é tudo aquilo que Deus vai lhe dar. O melhor lugar do céu é Deus. O melhor lugar do céu é Cristo. A melhor parte do céu é Cristo. E a gente precisa disso. Gente que deseja Cristo, que aguarda Cristo, pelo desejo de recebê-lo. Gente que entende que o céu será maravilhoso porque Cristo estará ali. Cristo é o nosso maior prêmio. Cristo é a maior glória da nossa coroa. Estar na presença de Deus é o elemento mais importante, significativo e motivador do céu. E eu termino essa semana lendo um texto que não fala do céu, mas que fala desse anseio. Salmo 16, verso 2. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, somente a Ti. Eu não tenho nada mais importante do que a Deus aqui. E não há por que acreditar que no céu vou ter algo mais importante do que Ele. Não há nada mais importante. Versículo 5, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Precisamos querer tanto a Cristo, que não seja possível pensar que se Cristo aparecer nas nuvens do céu, então Ele resolver nos levar para qualquer outro lugar, então nós lhe diremos, Senhor, não importa o lugar para onde o Senhor vai nos levar. A pergunta é, o Senhor estará lá? Porque se o Senhor estiver, nós iremos. Porque mais do que o cumprimento de promessa, nós queremos o autor das promessas. Porque o reino dos céus é a Tua presença, Rei meu e Deus meu. Hoje, nós vamos terminar cantando juntos. Nós ouvimos música sempre no final. Hoje nós vamos terminar cantando uma música que diz o seguinte, eu sei que o céu é lindo e eu quero ali morar. E por que eu quero ali morar? Porque eu quero estar com meu Jesus num lar de eterna luz. Eu quero convidar você para isso. Você não vai vir aqui à frente. Eu não quero que você... final de semana de oração, geralmente a gente abraça amigo e chora. Se você quiser abraçar amigo e chorar, fique à vontade. Mas eu quero hoje, mais do que isso, que você diga hoje, e você abrace a Cristo hoje, diga, Senhor, semana está terminando, eu quero o céu, eu sei que o céu vai ser maravilhoso, mas mais do que o céu, eu quero a Tua presença, mais do que o céu, eu quero estar contigo, mais do que vibrar ao ver os personagens, os grandes heróis da fé, eu quero vibrar ao encontrar com o Senhor. Eu quero, Senhor, chegar no céu, encontrar Abraão e falar, Abraão,
Você foi demais, Abraão. Eu lhe admiro muito. Encontrar Davi e perguntar como é que foi a vitória, como é que foi a carreira. Encontrar Daniel, encontrar todos esses. Mas em algum momento olhar para todos eles e dizer: a história de vocês é demais. Mas mais do que ouvir de como vocês foram salvos, eu quero ouvir de Cristo como é que foi que Ele alcançou gente como vocês. Mais do que a presença de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Davi, das pessoas que eu e você amamos, dos meus avós, de pessoas que já deitaram, já descansaram no Senhor. Essa semana eu estive no sepultamento da minha tia. Mais do que reencontrá-la, eu quero a presença de Cristo. E se o céu for um vazio imenso, eu quero estar lá, porque eu sei que Ele está cheio de Cristo. A minha graça te basta. Se é a graça que basta, se é Cristo que basta, então que Ele nos seja suficiente aqui e no céu também. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Eu quero que você cante pensando em tudo aquilo que vai ser realidade lá no céu, mas cante pensando em Cristo. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, E ela pode chegar. Talvez já chegou a pessoas que você ama. pois sei que neste lar eu vou morar, eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Amém. O que você quer do céu? Que realidade que você quer experimentar? Queria que você fechasse seus olhos agora. Querido Deus, aqui estamos nós. A semana foi embora. Mas como teus filhos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos convida para sermos mais do que temos sido. O Senhor tem nos confrontado com as nossas lutas, com os nossos vazios, com a nossa necessidade de ter o Senhor ao nosso lado. O Senhor tem nos confrontado com a necessidade de ter Cristo vivendo em nós. O Senhor, nessa semana, nos chamou a atenção para confiarmos cada vez mais na Tua Palavra e unicamente na Tua Palavra. O Senhor tem nos despertado a viver ao Teu lado, e hoje nós queremos encerrar essa semana pensando nas realidades maravilhosas que existirão no céu, nos reencontros tão ansiados, no fim do sofrimento, da dor, daquilo que nos faz tão mal. O Senhor conhece o sofrimento desses Teus filhos. O Senhor sabe quantos aqui têm chorado, têm se preocupado, têm sentido o coração apertar pelas dificuldades da vida. E nós sabemos que nesse lugar nós teremos o alívio de tudo isso. Mas, querido Deus, hoje nós queremos dizer ao Senhor que o bem mais precioso que nós temos é o Senhor. E por isso nós queremos estar no céu, não por aquilo que o Senhor vai nos proporcionar, mas por causa do Senhor. Queremos, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu com poder e com grande glória, nós queremos dizer: esse é o nosso Salvador,
a quem nós aguardávamos e ter a certeza que a eternidade fará sentido, porque Cristo, que preenche a eternidade, estará conosco. Dá-nos a tua paz, dá-nos as motivações corretas, ajuda-nos a andar pelo caminho, mas saber que o final do caminho é Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor.